Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos estudando o livro de Miqueias. Bora lá? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua fidelidade, pela tua graça, pelo seu amor derramado sobre nossas vidas. Louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome, pela tua fidelidade que é derramada sobre nós. Nós te louvamos e te exaltamos, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor ainda há de fazer. Obrigado, Senhor, porque na cruz levou os nossos pecados e não desistiu de nós. Obrigado, Jesus, por tua fidelidade, pelo teu amor e por essa graça que é derramada sobre nossas vidas. Mas principalmente, obrigado, Jesus, porque ressuscitaste. E assim nos deu e nos dá vida eterna. Louvado, exaltado seja o Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. O Senhor é o único digno de ser louvado, exaltado e engrandecido. Só o Senhor é merecedor de toda honra e de toda glória. Espírito Santo, vem nesta manhã agir em meio a nós. Venha ministrar aos nossos corações através da tua palavra, que haja uma compreensão vinda de ti sobre o que vamos ler e estudar, para que possamos nos alimentar da tua palavra, para que possamos estar sempre cheios da tua palavra, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado e engrandecido hoje e sempre. Louvado seja teu nome. Espírito Santo, vem também com os teus dons. Derrama os dons do teu Espírito sobre as nossas vidas, como o dom de conhecimento, de fé, de sabedoria, de profecia, de cura, de milagres, discernimento de espíritos, línguas e interpretações, dom de profeta, de mestre, de pastor, de evangelista, de apóstolo. Dons, Pai, como o de serviço, o dom do teu Espírito que o Senhor desejar derramar sobre as nossas vidas. No momento certo e na hora certa, nós queremos estar sempre preparados para sermos usados por Ti, como o Senhor quiser, e na hora que o Senhor quiser. E tudo para a honra e para a glória do Teu santo nome. Esteja conosco nos dia a dia. E que possamos aprender a estar contigo e a viver para Ti, dia após dia. Mesmo em meio a lutas e a tribulações, precisamos viver firmados no Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como temos tentado perdoar aqueles que nos perseguem, nos ofendem, aqueles que nos machucam de alguma maneira, Pai. Ensina-nos, Senhor, o teu perdão. Ensina-nos, Pai, a não carregar ninguém, muito menos mágoa por causa de algo que se passou. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda tentação, de toda seta maligna, que estejamos cada dia mais cheios da tua presença, cheios do Espírito Santo ao ponto de reconhecer que estamos sendo guiados pelo mal. Tem misericórdia de nós, Pai, e age em meio a nós, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Te peço pela nossa nação, que o Senhor venha estar abençoando os seus governantes,
Que o Senhor venha estar agindo conforme a tua vontade e o teu querer, para a honra e para a glória do teu santo nome. Esteja com eles, Pai, agindo conforme sua justiça, conforme a sua graça, conforme o seu amor. Perdoa, Senhor, a nossa nação, que é uma nação tão idólatra, tão impura, cheia de falsidades e mentiras, que o Senhor comece a nos transformar, para que começamos a agir como modelos do Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Para que o Senhor seja louvado e exaltado hoje e sempre. Te peço também, traga paz para Israel, que o Senhor venha estar consolando os corações daquelas pessoas que têm perdido seus entes queridos. Que o Senhor traga paz a todo o Oriente Médio com uma revelação verdadeira de Cristo Jesus para essas pessoas, para que eles reconheçam Yeshua como o Messias, para que haja verdadeiramente uma transformação dentro do Oriente Médio, Pai. E que essa transformação se espalhe para todas as nações, para a honra e glória do teu santo nome. Te peço, Pai, pela vida de cada um aqui, que o Senhor venha estar derramando graça, que o Senhor venha estar derramando misericórdia e bênçãos sem fim. Que o Senhor venha estar ministrando aos nossos corações. O Senhor conhece os nossos desejos e sonhos, mas principalmente o Senhor conhece as nossas dores, as nossas lutas. Que o Senhor venha transformar a vida dessas pessoas que muitas vezes são tão necessitadas. Age, Senhor, age em meio a nós, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Fabiana. Bom dia, gente. Bom dia. Um pouco rouca, mas bom dia, saiu aí. Bom dia. Vamos lá, então, a gente está lendo o livro de Miqueias, e a gente já leu os 4 primeiros capítulos, e a gente está vendo coisas que o Senhor fez e vai fazer, né? Como eu sempre digo, o profeta ele acerta no momento ali daquela geração, para aquele povo, mas também acerta para um futuro que acontece ou ainda vai acontecer. Então vamos continuar o capítulo 5 de Miqueias. O capítulo 5 ele inicia, né, o primeiro versículo que a gente leu da última vez, ele é uma continuação do que ele está falando sobre os planos do Senhor. Então eu vou ler o 13 do capítulo 4 e o 1 do 5, e aí a gente começa uma nova história, um novo acontecido, né? Capítulo 4, versículo 13. Então levantem-se e debule a cidade de Sião, pois eu darei a você chifres de ferro e cascos de bronze para despedaçar muitas nações. Você consagrará ao Senhor, ao soberano de toda a terra, os ganhos ilícitos e a riqueza delas. Reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Versículo 2. O governo que virá de Belém. Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá. Entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante de Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Olha o profeta, cara, que coisa louca. Então, o povo continua esperando o Messias, continua esperando um homem e não compreende a palavra, né? Mandarei sobre você um governante para Israel.
e suas origens estão no passado. Então, a sua origem é celestial, está nos tempos antigos, é o início de tudo, né? Já mostrando Cristo, né? Versículo 3, por isso, os israelitas, isso aqui é interessante, os israelitas serão abandonados até que aquele que está em trabalho de parto, aquela que está em trabalho de parto, dê à luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Caraca, olha o que a gente está vivendo, né? Esse versículo 3. Por isso, os israelitas serão abandonados, até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Aqui ele está falando daquela época, né, do povo de Israel, que realmente foi abandonado, foi deixado para outros reis, né, sempre foi governado por outros reis, até que ela dê à luz. Então aqui ele está falando até mesmo do próprio nascimento de Jesus. Mas aqui, quando eu estava lendo, na verdade, quando ele fala do trabalho de parto, eu lembrei das dores de parto de Mateus 24. Então, a Terra, né, esse sistema, a humanidade, ela está em dores de parto. E aí a gente costuma dizer que o quê? Que o que é o dar à luz no fim dos tempos é a volta de Jesus. Então, essas dores de parto, elas vão se intensificando, ficando maiores, que aí a gente pode chamar que antes do parto, do nascimento, né, vem a tribulação. E o povo, sendo esses que estão passando por essa tribulação, passando por essas dores de parto, sendo a mulher que espera Jesus, que é a luz, a mulher ela sofre e sangra, né? Tem todo um processo no trabalho de parto. E aí vem a luz, que é quem? A esperança, né? Que é Cristo Jesus. E é bem interessante aqui que então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Então, está falando tanto dos santos que já se foram, que aceitaram que em Cristo Jesus foram entregues, ou então até os próprios patriarcas que morreram antes dessa nova aliança, que morreram por e em Cristo, como os anjos que descerão junto também com o Senhor. Então, todos descerão junto com este governante. Bem interessante, né? O profeta, de novo, atirando ali e atirando para o futuro, mais à frente. Versículo 4. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra, e ele será a sua paz. Então, esse tipo de governo a gente nunca viu em Israel. Os israelitas não israelenses, que a gente sabe que são pessoas diferentes, então os israelitas esperam esse governo há muito tempo, desde os profetas, desde as profecias, desde da reconstrução do segundo templo. Então, eles esperam esse governo que reinará sobre eles com o poder do Senhor, e que então eles viverão uma paz verdadeira, uma paz eterna. Eles esperam aqui então o Messias, né? Que ainda virá, e que para eles ainda virá mesmo, né? Nós, se estivermos em Cristo Jesus, já conseguimos viver parte desta paz. Mesmo no mundo em conflito, Ele nos traz paz.
E aqui está mostrando, né, que quando ele voltar, então colocará o seu trono sobre o mundo todo, né? A sua grandeza, seu poder alcançará toda a terra. Vamos continuar, versículo 5. E ele será a sua paz. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Eles pastorearão a Assíria com a espada e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem em nossa fronteira. Então, Judá levantará, né, pelo que eu estou entendendo aqui, vou até... Porque lembra que Judá ela não foi conquistada pelos assírios, né? Judá não foi destruída pelos assírios, e sim só o lado de Israel, né? Então, esses líderes que serão levantados acabarão livrando, né, o povo de Judá do povo assírio, que são os que conquistam e destroem todo o povo de Israel. E é interessante porque Jonas, né, quando ele é levado a profetizar contra os assírios, né, e ele fala que não vai, porque ele sabe que quando o Senhor faz isso, ele ainda perdoa aquele povo e ele é comido pela baleia. Mesmo assim, depois disso, ele se arrepende e ele vai lá para a Síria. E durante aqueles dias, ele profetiza a destruição daquela cidade, ao ponto daquela cidade se arrepender dos seus maus e clamar para que o Senhor não faça isso. E o interessante de Jonas é que ele para num lugar alto e ali ele senta esperando ver a destruição da Síria. E essa destruição não acontece. E ele fica revoltado contra o Senhor, né? Porque afinal de contas são nossos inimigos. O Senhor prometeu destruí-los, mandou avisá-los, e eu avisei eles, sabendo que o Senhor é misericordioso. O Senhor ainda foi lá e os perdoou. Para mais para frente, eles dominarem todo o Israel. E é interessante que gera outro rei e uma geração depois, né? Não foi logo depois que Jonas fez isso, mas uma geração logo à frente, né? Então, os assírios já eram considerados muito malvados e muito poderosos. Versículo 7. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como aguaceiro sobre a relva. Não porá sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre rebanhos de ovelhas. Leão que, quando ataca, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Sua mão se levantará contra os seus adversários, e todos os seus inimigos serão destruídos. Então, os remanescentes, né, de Jacó, que são aqueles da tribo de Judá, né, que depois de serem presos na Babilônia,
mesmo assim permanecem firmes no Senhor. A gente pode considerar esses como os remanescentes, né, da tribo de Jacó, do povo de Judá. E aqui a gente vê que Deus, mesmo colocando eles cercados, caraca, ele ainda é como um leão que ruge e caça e destroça as suas presas. Eu lembrei agora, né, do que a gente vê hoje em Israel, que é minúsculo, cercado, né, por todos os seus inimigos, né? Israel é um pequeno estado, um pequeno país ali do tamanho de Pernambuco, e cercado por outros 10 países ali que são de totalidade islâmica e totalmente contra Israel. E Israel continua como um leão, rugindo e defendendo e avançando. E aqui o Senhor fala, né, que quando o Senhor é com eles, muitas mãos se levantará, mas ele continuará vencendo todos os inimigos, pois com o Senhor todos os inimigos serão destruídos. Versículo 10. Naquele dia, declara o Senhor. Então aqui a gente já pode ir lá para o fim dos dias, né? Naquele dia, declara o Senhor, matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhação. Esses dias a gente estava assistindo um bate-papo, né, um podcast, como for, e eles estavam conversando sobre a literalidade do livro de Apocalipse, sobre alguns detalhes, e o comentário é: onde já se viu Jesus vir com espada e cavalo para enfrentar um exército com jatos, drones e tanques de guerras e armas de fogo? E aí a gente esquece, eu acredito que a maioria das pessoas esquece, que quando Jesus voltar, muitas coisas já aconteceram. Se a gente for historicamente pensar no livro de Apocalipse, já caiu meteoro sobre a Terra, a grande pedra, a maioria do mar já está morta, o Sol já se aqueceu ao ponto de criar úlceras. Essas explosões solares destroem também não só a gente, mas a energia. Então, qual é a chance de quando Cristo voltar, todas essas coisas estarem destruídas? Todas, porque o Senhor acabou de falar: matarei seus cavalos e destruirei seus carros de guerra. Então o Senhor está falando que já vai destruir toda a força que ultrapassa a força humana, né? Porque pensa, para aquela época, um carro de guerra nada mais é do que um cavalo puxando um soldado num carro de guerra, e isso dava muita vantagem em cima de um exército que era só de homens parados. O cavalo já dava essa vantagem. Imagina esse cavalo com um carro de guerra, com um cara controlando e o outro com arco atirando, com as suas rodas com lâmina, onde ele passava perto já ia arrancando as pernas de todo mundo. Era uma vantagem muito grande. Então aqui o Senhor já está falando que sobrenaturalmente ele já vai destruir essa vantagem. E a vantagem que a gente tem hoje são os caças, os tanques, né? Hoje, agora, os drones chegando, até os próprios robôs que acredito que serão usados em guerras. E aí o Senhor fala, né? Matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Acabarei com a sua feitiçaria, que às vezes a gente feitiçaria tem a ver
Deixa eu ver se ele fala isso aqui. Mas feitiçaria, me perdi. 12. Feitiçaria tem a ver muitas vezes com ciências. Aqui não fala. Feitiçaria tem a ver com ciências também. E vocês não farão mais adivinhações. Adivinhações, o que a tecnologia faz, né? Ela prevê aonde as coisas serão atacadas, ela tem uma visão muito além do que a humana, trazendo isso para dentro do nosso contexto, né, de hoje. O que seria a feitiçaria, as adivinhações, nada mais é do que a ciência avançada, né? Essa tecnologia avançada, onde já consegue prever algumas coisas. Por exemplo, eu consigo prever se um exército está vindo me atacar por causa de GPS, mapas, por causa de toda a tecnologia. A gente está aqui na América do Sul e se lá na Coreia eles levantarem um míssil, a gente está sabendo. Então, tipo assim, eu acredito que trazendo para nós essa feitiçaria, essa ciência, essa adivinhação tem a ver com isso. Versículo 13. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra das suas mãos. Lembra-se que naqueles últimos dias, o próprio anticristo e o falso profeta construirá uma imagem que é a representação do falso profeta para que todos o adorem, para que todos se rendam em adoração a esse falso Cristo. E a religião, com o seu falso profeta, fará com que as pessoas adorem essa imagem. E eu acredito que haverá, assim como haverá uma grande imagem que enganará a todos, haverá outras pequenas em cidades espalhadas para que haja esta adoração, para que haja até essa marcação, né, que será a marca que a gente sempre vê para compra e venda, que eu acredito, Éder, que ela é literal, que ela será algo assim, não um chip na sua cabeça que ninguém vê que você tem um chip, mas algo realmente na sua testa ou na sua mão direita, que aquele que olhar vai falar, não, esse daí pode comprar e vender. Não precisará de ter um aparelho ou algo assim. Aliás, se a gente parar para pensar, todo aquele que não tem a marca será perseguido, e quem não aceitar será morto. Então tem que ser algo visível. Como que eu vou perseguir alguém que no final tinha a marca, entende? Então acredito que ela será sobre a pele, será algo visível, e será para os últimos 3 anos e meio. Versículo 14. Desraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram. É engraçado muitas vezes quando a gente fala que a vingança é do Senhor, né? Que ele tem ira e ele virá com vingança. Ele é o grande vingador. E aí a gente fica estudando esse evangelho pela metade, que fala só sobre o amor, que fala só, não, Deus é amor, o Senhor é amor, o tempo todo amor, 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 e esquece que no fim dos dias o Senhor virá contra aquele que não obedeceu a sua palavra, virá contra aquele que desobedeceu todas as leis e os mandamentos, virá contra aquele que, mesmo ouvindo falar de Cristo, não o aceitou e, na verdade, o abandonou. Não quis a salvação, não quis viver dessa forma. Afinal de contas, o cristianismo ele é difícil.
eu preciso renunciar muitas coisas, eu preciso parar de fazer certas práticas para que seguir a Cristo. Então as pessoas vão preferir desobedecer e negar. E aqui ele fala que com ira e indignação me vingarei das nações que me desobedeceram. E essas nações lembram que elas não só desobedecem, mas elas caçam e matam aqueles que são obedientes ao Senhor. E acabou. Então precisamos estar atentos aos sinais e sempre atentos a esse lado escatológico da história que tem a ver com a volta do Cordeiro, que tem a ver com o fim das nações. Então a gente vê aqui que o Senhor, com grande ira e indignação, se vingará das nações que não o obedecem. E isso, para muitos, é assustador, né? Para muitos é terrível. Aonde já se viu? Cadê o Deus de amor que tanto é falado? Cadê isso? Cadê aquilo? Eu costumo, há um tempo atrás, faz tempo que eu não vejo, mas eu acompanhava umas charges que chamava-se Um Sábado Qualquer. E lá tinha Deus, né, como o início de tudo, sempre presente. E com o tempo surgiu também Jesus nas historinhas. E aí era separado, né? A gente separa como Antigo e Novo Testamento, mas era separado como um livro sangrento, um livro onde Deus era mau, onde Deus, qualquer coisa, ele se ira e manda destruir todo mundo, e o Novo Testamento, que era um Jesus, paz e amor, onde não há ira, onde não há transformação. E se a gente parar para pensar, é isso que hoje tem sido pregado. Um Jesus de paz e amor, aonde a transformação não vem. Esses dias eu li algo que eu achei bem interessante. A igreja que não traz transformação, ela não leva a Cristo. Se a igreja que você está frequentando não te faz se arrepender dos seus pecados, não te traz constrangimento das coisas erradas que você está fazendo, ela não te exorta, é melhor você procurar outra igreja. Que essa igreja ela tá preocupada com números, ela está preocupada com uma igreja inflamada, cheia de pessoas, devolvendo os seus dízimos e as suas ofertas. É uma igreja que dá um status para a liderança, afinal de contas, é uma igreja grande, mas que, na verdade, Cristo não está lá dentro. Porque se você começa a exaltar o homem, exaltar outras coisas, mesmo você falando das Escrituras, mas você mentindo, contando meias verdades, falando de Jesus é amor, de Jesus ele é paz, ele te aceita como você está, venha como você está, não precisa de mudança, você pode continuar no seu pecado, você pode continuar agindo como você sempre agiu, afinal de contas, Deus te aceita como você é. E esse engano, essa mentira tem sido tão profunda, tão colocada nas igrejas, que está gerando essa desobediência. Está gerando nos nossos dias essa igreja de Laodiceia, que é morna. Uma igreja onde o Senhor está na porta, do lado de fora, batendo, querendo entrar dentro dessa igreja, mas a igreja mantém a porta fechada e não deixa Cristo entrar. Afinal de contas, se ele entrar, ele vai gerar confronto e transformação. Vai gerar cura, vai gerar coisas que a maioria deles não querem. Eles estão confortáveis da maneira com que vivem. Estão confortáveis da maneira como eles têm agido. Então o Senhor virá com grande poder e glória. E Deus, a gente já leu, agora não vou lembrar aonde, mas Deus fala para Jesus esperar,
porque ele se vingará de todas as nações, então Jesus virá para o consumo final, vencer a batalha final. Mas o castigo das nações, quem vai derramar é o próprio Deus. Como a gente acabou de ler, com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram. Então precisamos sempre estar atentos. Qual é um dos maiores frutos do Senhor Jesus? Fruto vindo pelo próprio Cristo é a obediência. Ele fala: vocês querem estar comigo e me seguir? Ouça o que eu falo e me obedeça. Cumpra tudo o que eu tenho dito. Quantas vezes a gente tem pego as palavras de Jesus pela metade e não presta atenção em tudo? Então é necessário que haja em nós uma transformação e que a gente aprenda então a obedecer ao Senhor, para que a ira do Senhor não seja derramada sobre nós. Lembre-se, a salvação ela vai até o fim. Aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Aquele que no meio da tribulação, no meio da perseguição, no meio das dores, nega ao Senhor, esse será perdido. Agora você imagina, se tem tanta gente sendo enganada pelos governos que temos no mundo, que são governos de homens, apenas com poder militares ou poder de influência, imagina quando o anticristo exercer todo o seu poder dado pelo pela falso profeta e pela besta, que é o próprio Satanás. Cara, muitos serão enganados. E esse poder, essa manifestação é tão grande que a palavra fala que até os santos, se os dias não fossem encurtados, seriam enganados. Então, precisamos estar atentos ao Senhor, aos sinais, à sua volta, mesmo que seja daqui 2, 10, 20, 30, 40 anos, precisamos ansiar a sua volta e desejar que ele volte amanhã. A gente sabe, eu acredito que não é possível voltar amanhã, mas dentro de 1 ano, 2, 3, nada impede. Dentro de 7 anos. Porque os sinais estão acontecendo, as dores do parto estão se intensificando. Essa que a gente chama de pequena tribulação, que são as dores iniciais do parto, elas estão aumentando. E aí, quando isso tudo crescer, de repente haverá uma paz. E todos ficarão felizes. Só que essa falsa paz vai começar a perseguir sigilosamente cristãos e judeus. Mas como? Fechando portas, colocando leis em que aquelas igrejas que vivem de princípios não vão cumprir. Entende? Não vai aceitar isso entrar dentro da sua doutrinação. Igual se a gente viu o que o Papa Francisco fez nesses últimos dias, que ele otorgou o casamento homoafetivo, é permitido agora dentro da igreja abençoar o casamento homoafetivo. Só que já tem muitos líderes, né, da Igreja Católica se posicionando contra. Que ele falou, eu vou ficar com o que as Escrituras falam. Então, olha como já está se levantando tanto o mal quanto aqueles que vão se posicionar contra esse mal. Então, muitas vezes, quando a gente fala de igrejas fechadas, para nós protestantes tem o pensamento que a igreja protestante evangélica, porque é que segue a palavra, serão fechadas. Não, muitas igrejas, tanto as protestantes como as católicas, como muitas outras placas, que preferem viver o princípio das escrituras, serão perseguidas e fechadas. Então cabe a nós ter discernimento. Buscar discernimento do Espírito, buscar sabedoria, para não sermos enganados nos últimos dias. E quando a ira do Senhor for derramada, estejamos
selados pelo Espírito Santo, ou arrebatados. Aí é como o Senhor desejar que seja. Se a gente for arrebatado antes, glórias ao nome do Senhor. Mas se a gente tiver que permanecer até o fim, que a gente esteja protegido pelo selo do Senhor. E forte para sermos transformados e agentes de transformação. Esse comentário que você falou aí, Éder, do Papa lá, ele praticamente foi contra Deus, contra as escrituras, né? Sim. Autorizar um negócio desse aí, falar que pode casar, esse casamento aí. Cara, isso é um absurdo, uma coisa dessa. O cara, como se considerar assim que ele é lá, ele é autoridade máxima. Ele que tinha que estar falando sobre as escrituras e ensinando a palavra da maneira correta, está sendo o mais perverso das coisas, autorizar umas coisas dessas. Por isso que as pessoas já nascem, essa geração de uns tempos para cá, já nasce sendo enganada, porque os pais já não estão passando, já está sobre as leis dos homens aqui na Terra, então já estão enganados faz hora, não vão aceitar mesmo o cristianismo. Olha que interessante, o Wanderlei. Existe uma profecia, acho que eu já comentei com vocês, sobre o papado, né? Uhum, E sobre os 7 reis, né? Então, nessa profecia está em Apocalipse. E muitos colocam isso como o papado, né? Que haverão 5 passarão, o 6º foi e deixou de ser, né? E aí virá o 7º, e o 8º rei será aquele que já foi. Então, que o Francisco, ele é o 7º. O 7º. Francisco, ele é o 7º. Agora, você falando aí, por exemplo, você demonstrando a sua indignação, o que isso me leva? Ele está ali para isso. Ele está ali para construir essa indignação e essa ira, e juntos já ir construindo o que vai ser necessário para esse 8º. Mas ele construindo essa raiva sobre a vida dele, sobre as escolhas e atitudes dele, aí você imagina, eu não sei, gente, isso tudo é teorias, né? Mas vamos fazer como que elas sejam reais, né? Aí você imagina, então, o Francisco levando essa... As pessoas não gostam dele. São poucos os que gostam dele. Que são realmente esse povo que tem esse viés socialista. Porque ele é totalmente. E aí, esse cara morre e ressuscita um João Paulo II, que até o cristão protestante gostava desse cara. E aí esse cara traz uma paz, traz algo que as pessoas querem ouvir. Cara, ele vai enganar a muitos. Então é como se o Francisco estivesse preparando para ficar ruim, para que aquele que virá seja melhor e todos o aceitem, e todos o obedeçam, quando ele mandar adorar o falso Cristo. Então, olha essa pegada, cara. Então, as coisas estão acontecendo. Os sinais estão cada vez mais claros. Cabe a nós interpretá-los. E principalmente ficar atentos. Éder, essa profecia tem 100% de certeza que é o papado? Não. Porque a Bíblia fala de reis, não fala de papas. Apesar que o Papa, ele é um rei dentro ali do Vaticano. O Vaticano é um país e o Papa é o rei desse país. Então, tipo assim, o que cabe a nós? A gente sabe que ele é o 7º. Cabe a nós ficar atentos às coisas que estão acontecendo. Cabe a nós ficar atento. Morreu. Esse 8º, quem será?
Será que eles vão colocar um outro cara e aí já quebra a profecia? Ou será que alguém vai surgir dos mortos? E aí a gente que conhece as escrituras e está atento a isso, fala, caraca, o fim começou. Mas e aqueles que não conhecem? Aqueles que não leem a Bíblia? Aqueles que não sabem nem o que significa a palavra escatologia? Aqueles que morrem de medo de ler Apocalipse? Ou até mesmo que lê, mas não conseguem interpretar? E se isso acontecer? Cara, é um milagre. Já vai ser tão enganado no início que eles vão admirar, vai falar, uau, o cara ressuscitou ali, ó. Nossa, aí vai falar assim, nossa, que milagre. E aí todo mundo vai para esse lado. É a paz que É o precisávamos santo, para esses tempos de dores. é. E aí É tipo uma armadilha. e eles vão ficar indignados porque que alguns povos não crerão nessa paz. Eles vão falar, mas rapaz, olha só a paz que tá tendo. Ó. A gente já está há alguns anos com paz e vocês estão aí esbravejando, falando algumas coisas aí, né, achando que é tolice, né? Esses são os primeiros que vão começar já a questionar, né? Por que está tendo essa divergência do que estará acontecendo, já que está tudo bem, já que está tudo em paz. Sabe que eu estava pensando aqui, o Éder, e isso é uma coisa está bem próxima de acontecer. Há um tempo atrás, já tem tempo que vem se falando, né? Mas aquela questão das explosões solares, né? Que as tecnologias, elas deixarão de funcionar, afetará todo o globo, né, terrestre. Quando acontecem as explosões solares, os raios interferem a parte de transmissão de dados. Então, quando você não tem a transmissão de dados, e o mundo hoje ele está todo preparado, só funciona com transmissão de dados, né? Não tem mais a época antiga, né, de transmissão de informação, até deve ter, mas a transmissão sem ser digital, né? Hoje é tudo digital. Então, tudo que você pensar em termos de estratégica, em termos de equipamento bélico, os próprios aviões, os próprios... tudo é tecnologia. E isso afetará. O mundo também, como a gente conhece, em termos de compra, você hoje usa cartão por aproximação, celular para pagar, isso aí deixará de existir. Então, e os bancos, você também não conseguirá sacar dinheiro, porque é tudo digital. Então, como é que você consegue comprovar que você pode, que você está enquadrado numa nova ordem? Através de uma marca visível, né? Entende? Então, por isso que não será um chip implantado. Porque se for chip implantado, provavelmente essa questão tecnológica ela terá caído, né? Para que aconteça literalmente aquilo que a gente estava falando ali, né? De que o Senhor virá sobre um cavalo, né? Para destruir, né? Da forma literal, vamos dizer assim, né? Então, isso não está muito distante, não. É duro que, Diego, se você parar para conversar com algumas pessoas, elas não estão nem vendo isso. Elas estão nem atentas a isso. Eu estava... Lógico, é bem teoria da conspiração, é bem coisa assim que você tem que ouvir, ficar atentos, mas continuar com a sua vida. Mas eu estava ouvindo, por exemplo, o Daniel Mastral, né, que gosta dessas coisas assim, e o comentário dele, cara, ele tem essa previsão de que dia 31 de março algo tremendo acontecerá da vinda, do vindo do Senhor.
Ele acredita que uma bênção gigante será derramada vindo da parte do Senhor. E 31 de março é a Páscoa cristã, né? E ele acredita que a grande perseguição, a tribulação vai começar a acontecer verdadeiramente ali em meados de 22 de abril, no meio ali de abril. Por quê? É a Páscoa judaica. Então, quando eu ouço isso, o que eu penso? Eu penso assim, eu vou ficar atento. Que se algo acontecer, eu já sei o que está acontecendo. Ah, Éder, se algo não acontecer. Não aconteceu. Vou continuar buscando ao Senhor até o fim dos dias, até o fim que não sejam os dias da terra, mas sejam os meus. Então, tipo assim, precisamos ficar atentos. Por exemplo, esse negócio da explosão solar não é algo de teoria da conspiração, é algo que a ciência está falando. E ela está avisando isso porque existem vários fatores também por trás disso. Muitos dizem que essa desculpa é para reiniciar a inteligência artificial porque ela já superou a humanidade e já está perdendo-se o controle dela. Outros dizem que realmente está acontecendo, é porque é um ciclo solar, né, que a gente vai passar. E agora que a internet, a tecnologia chegou na sua maturidade, aonde todos nós dependemos e vivemos por causa dela, ela vai sofrer esse baque. Então a humanidade vai retroceder. Então, tipo assim, tudo temos que ficar atentos. Só que aí, cara, eu acho que eu comentei com vocês da profecia da mulher que eu vi, que ela é lá do Japão, e ela profetizando sobre o Brasil, onde as lojas, para não quebrarem, começarão a colocar seus produtos a preços muito, muito baixos. E aí as pessoas vão fazer o quê? Por desejo de consumo, vai gastar tudo o que tem naqueles produtos. Só que aí, quando esse produto que é supérfluo, ele abaixa o preço, aquilo que é totalmente necessário vai subir, que é o quê? A alimentação. Eu já ouvi falar nesses geopolíticos, né, sobre a questão da gente se organizar no intuito de não ficar gastando as coisas com supérfluo, mas sim começar a estocar alimento. E em relação à inteligência artificial, já vi também alguns artigos que, assim, de superação mesmo da humanidade, porque eles estão fazendo trabalhos e estudos voltados para a questão de tornar o homem imortal, mesmo nesta carne aqui, entendeu? Bem surreal, né? Mas pega os filmes. Os filmes são isso. O filme é tudo isso. A gente fica muitas vezes assim, cara, eu não sei, velho, te dizer se é o próprio Deus que revela ou o próprio Satanás que revela para esses caras. Mas a gente pega os filmes dos anos 80, cara. Tem uns filmes aí dos anos 80, anos 90, que se você pegar daquela época, cara, eles estão prevendo coisas que está acontecendo agora. Essa ideia, por exemplo, da máquina controlando, cara, é uma ideia dos anos 80, é coisa do Exterminador do Futuro. Tá acontecendo agora. A gente vê, cara, algumas coisas assim, você fica, cara, como pode? Então, é como se os caras tivessem algo escrito. E fora outros filmes, né, cara? Eu agora não vou lembrar de filmes que falam que são futuristas e você percebe que a gente está vivendo o futuro daqueles filmes e são futuros que não são bons. São futuros onde a humanidade passa um perrengue. Há alguns anos atrás, não sei se a série nem deu certo, ela fracassou. Mas lançaram uma série sobre isso, sobre haver uma explosão solar
e não haver mais tecnologia nem energia. E essa série falava da sobrevivência daquele grupo que estava ali passando por aquilo. A série foi mal escrita e ela não passou da primeira temporada, mas contava isso. Então, tipo assim, ó, já tô avisando. Pode acontecer. Ah, Éder, mas e se não acontecer? Glória a Deus. Ah, Éder, e se acontecer? Glória a Deus. Lembra-se, em tudo dai graças. Mas e se acontecer? Quem você acha que sai na frente? Os que estão avisados e preparados? Ou aqueles que estão vivendo sua vida, como disse Jesus na época de Noé, casando-se, dando-se em casamento, comendo e bebendo como se nada fosse acontecer? Então, tipo assim, não sabemos. Não tem como prever o que vai acontecer daqui meia hora. Mas a gente pode ficar atento. E se daqui meia hora um meteoro cair, a gente já sabe o que aconteceu. Ou se daqui meia hora o Papa morrer e o outro ressuscitar, a gente sabe o que está acontecendo. Mas a terra chora, né? A terra chora mesmo, tá? Mas eu acredito que o falso Cristo, ele é um copiador, né? Ele quer imitar o que Deus fez, o que Cristo fez. Então, eu acredito que essas grandes coisas, esses grandes marcos, acontecerão em grandes datas, em grandes momentos, para poder realmente o engano ser cada vez mais autêntico. Então, fiquemos atentos às profecias. Eu acompanho a menina, ela até era a esposa do Rafael Bittencourt, e ela, de vez em quando, ela traduz algumas profecias, ela que trouxe, por exemplo, essa profecia dessa japonesa, e ela fala algo muito interessante, ela fala, é profecia. O que cabe a nós, o que Paulo falou, ouvir e avaliar com as escrituras e ficar atentos. Nem toda profecia que o cara fala, você tem que pegar 100% dela e falar, não, o cara tá certo porque ele é um profeta. Não. A gente avalia, vê a situação e fica atento ao que pode acontecer. E aí, quando você está avisado e você começa a ver acontecer, seu subconsciente na hora vai falar, cara, é melhor tomar outra rota. Tá todo mundo indo comprar coisas supérfluas. Eu vou no mercado comprar coisas que vão durar muito tempo. Entende? Então, aqueles que estão avisados não serão enganados. Mas aqueles que escolhem não ver serão enganados. Então, precisamos sempre estar atentos. Se vamos viver essa volta de Cristo eminente na nossa geração, ou vai ser na próxima, não sei. Mas no meu coração queima que é na nossa. Mas precisamos estar atentos e viver um dia de cada vez. Mas viver esses dias cada vez mais firmados na presença do Senhor e cada vez mais desejosos de estar em Cristo. E aí sim, irmão, o Espírito Santo vai começar a te revelar tudo o que está acontecendo. E tudo que ainda vai acontecer. Lembra-se, eu gosto muito que isso se fala bastante. Noé construiu uma arca por 100 anos. E ele, na hora que terminou a arca, ele não terminou a arca e entrou e ficou esperando o dilúvio. Deus avisou Noé 7 dias antes. Ó, coloca os animais para dentro, entra com a sua família que eu vou fechar que o dilúvio virá. Deus avisou o povo? Não. Avisou aquele que estava com ele. Avisou Noé. 7 dias antes do grande dilúvio. Então Deus, ele não faz, cara, sem avisar os seus. A gente está vendo aqui, ó. O que o profeta está falando? Ó, vai vir destruição sobre vocês. Pega toda a Bíblia. Antes da ira de Deus ser derramada sobre o povo, vinham profetas e avisavam, olha. E é interessante, né? Porque às vezes a gente ouve os profetas de hoje, a gente não compreende o que eles estão dizendo. Começa a ler.
Tem coisas aqui que você não entende do que está falando. E só o Espírito Santo revela. São igual as parábolas de Jesus, né? Não é para todo mundo que ouve entender o que eu estou dizendo. Então, sejamos espertos, estejamos atentos, estejamos acordados, né? Despertos, para enfrentar tudo que o Senhor tem para nós e vivermos e continuarmos firmes nele até o fim, seja sendo arrebatados antes da tribulação, sendo arrebatados no meio da tribulação ou sendo arrebatados no final da tribulação. O que importa é estejamos firmes em Cristo Jesus até o fim desta nossa vida. E aí depois dessa vida é a eternidade com Ele, em toda a glória, em toda a honra, com o nosso corpo glorificado e exercendo tudo que Ele tem para nós. Fechou? Fechou. Fechou. Vamos estar orando então, para a gente finalizar. Vocês viram lá, apesar que todos estão aqui participaram, mas os vídeos de Efésios estão todos lá, e essa semana eu já vou começar a subir os de Miqueias também, para ver se a gente consegue acabar junto. Deu um pega, né? Aproveitou esse final de dar uma acelerada aí. Cara, tem hora que não dá para fazer, cara, e era para ter feito antes, mas eu gastei um tempo que eu resolvi querer inovar, e ainda fui, não sei se vocês assistiram, mas ainda fui, como que fala? Tomei uma repreensão de direitos autorais. Eu coloquei uma música, eu baixei a música do Envato, e tecnicamente eu não tinha prestado atenção. Eu até então achava que toda a música do Envato era livre, né? E aí eu joguei lá, cara, e subi os 4 vídeos. A hora que eu fui ver lá, todos com direitos autorais. Aí eu fui ver. Ele falou, cara, não faz nada. Você pode tirar, pode silenciar essa parte, ou então esperar ver o que vai acontecer, né? Se o dono dos direitos vai reagir. Mas pode acontecer, o valor que eu fosse ganhar, que eu não estou ganhando nada, porque eu não tenho público para isso, vai para o cara. Então, só que aí eu já troquei, né? Já fui lá, aí eu fui na Envato para ver o que acontece. Realmente tem músicas com direitos autorais, que aí você tem que ter a licença, né? Aí eu fui lá, procurei outras, já marquei 100 direitos autorais, aí coloquei outra musiquinha. Só para vai melhorar um pouquinho, né? Vai melhorando um pouquinho. Fechou, gente? Pode orar, Diego, para a gente finalizar? Por favor. Sim. Amém. Oremos, então. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Pai. Obrigado por este momento de estudo da Tua Palavra, ó Pai. Buscamos, ó Pai, um direcionamento, buscamos entendimento, ó Pai, que somente através das Tuas Escrituras, ó Pai, nós cremos que seremos fortalecidos, ó Pai, pelos dias que virão, ó Pai. Sê conosco, ó Pai, esteja nos fortalecendo cada vez mais, ó Pai. Derrama o seu Santo Espírito sobre nós, ó Pai. Dê-nos os dons, ó Pai, de discernimento, ó Pai, de apóstolos, de ensino, de profecia, ó Pai. Muitos outros dons, ó Pai, que o Senhor derrame conforme a sua vontade, ó Pai. Usa-nos, Senhor, como ferramentas para que o seu nome seja glorificado, seja exaltado, ó Pai. Usa-nos como mensageiros, ó Pai, da tua palavra, do teu amor, Senhor.
que mais pessoas possam ser alcançadas, ó Pai, através de nós, através de alguma ação, ó Pai, que nós fizermos, enfim, através das nossas vidas, ó Pai. Que se não for para isso, ó Pai, não temos serventia, Senhor. Apenas se o seu nome for glorificado, apenas se o seu nome for louvado, Senhor. Apenas se o seu nome for honrado, Senhor. Paizinho, queremos pedir, ó Pai, pelas nossas famílias, Senhor. Queremos pedir por aqueles que conhecem, Pai, da Tua palavra, mas que estão desviados, Senhor. Sabemos que eles já entregaram as suas vidas em algum momento, mas que estão afastados, ó Pai, muitas vezes por escolha própria, que o Senhor, ó Pai, em sua infinita misericórdia, ó Pai, esteja derramando, ó Pai, suas bênçãos, seu Santo Espírito sobre a vida deles, ó Pai, resgatando-os, Pai. Que seja feita a Tua vontade sobre a vida deles, Senhor. Paizinho, aqueles familiares que ainda não tiveram oportunidades de conhecer da Tua palavra, do Teu amor, Senhor. Que nós possamos ter o discernimento do momento certo, Pai, de falarmos das Tuas Escrituras para Ele. Que o Senhor esteja preparando seus corações também para receber as mensagens, Pai. Paizinho, queremos pedir também pelos que estão, neste momento, passando por alguma dificuldade, Senhor. Dificuldade financeira, com alguma dificuldade na questão da saúde, ó Pai. Que o Senhor esteja derramando as suas bênçãos sobre as vidas deles e confortando-os, Pai, e dando a provisão conforme a Tua vontade, Senhor. Esteja levando a cura para aqueles que estão enfermos, se assim for da Tua vontade, Senhor. Paizinho, queremos pedir também, Senhor, pelos países, pela população dos países que estão passando por guerra, Senhor. Ser com todo o povo, ó Pai, em Israel, os inocentes também na faixa de Gaza, Senhor, que o Senhor esteja protegendo-os, Pai, dando a Tua provisão, ó Pai, a Tua segurança na vida deles, Senhor. Pedimos também, ó Pai, pelo povo da Ucrânia, que o Senhor esteja de forma sobrenatural, Pai, demonstrando todo o seu amor sobre esse povo, Pai. Também vários outros países que estão passando por guerras locais, ó Pai, por alguma situação de confronto, ó Pai. Que o Senhor venha dar o entendimento, Senhor, a este povo. Que seja feita a Tua vontade sobre a vida deles, Senhor, e também sobre as nossas vidas, Senhor. Paizinho, queremos pedir pelos nossos governantes, Senhor, que o Senhor dê, ó Pai, a eles, de alguma forma, alguém possa se achegar a eles, ó Pai, que os corações sejam tocados, ó Pai, enfim. Que as vidas deles possam ser modificadas, ó Pai. Pois sabemos que para o Senhor nada é impossível, Senhor. Se for da Tua vontade, que assim seja feito, Senhor. Paizinho, dê-nos a coragem. Não permita, ó Pai, que nós nos tornemos fracos, ó Pai, no momento em que mais precisarmos, ó Pai, da coragem do Seu Santo Espírito sobre as nossas vidas, ó Pai. Sê conosco, ó Pai, fortaleça o nosso coração, a nossa mente, Senhor, pois sabemos, ó Pai,
que momentos difíceis virão e queremos estar preparados, ó Pai. Queremos estar preparados para estes momentos, Senhor. Porque se não for para viver assim, ó Pai, nossa vida é inútil, Senhor. Se não for para viver do Teu amor, ó Pai, se não for para viver da Tua esperança, Senhor, a nossa vida não tem valia, Senhor. Paizinho, oramos, ó Pai. Oramos agradecidos, Senhor, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pela Tua graça derramada sobre as nossas vidas. Pois um dia o Senhor nos resgatou, ó Pai, de um buraco, de um charco de lodo, Senhor. Oh, meu Pai, agradecemos, ó Pai. Usa-nos, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Oramos e agradecemos. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura lembrando: a ira do Senhor virá sobre todos aqueles que não o obedecem. Então que você esteja mais firmado no Senhor e cada vez você tenha mais sede da palavra de Deus.